Glória a Deus, amém? Agora é o momento de ouvirmos a palavra do nosso Deus, amém? Agora é hora de estar com a Bíblia nas mãos, agora é hora de se acalmar, agora é de sentar e prestar atenção no que o Espírito Santo tem para nos ensinar, amém? Como eu havia dito desde o início da nossa live, que o título da mensagem de hoje era simplesmente a importância de se ter Jesus por perto. Isso aqui é coisa séria, pessoal, porque vamos prestar atenção. Eu não sei se você já acompanhou os telejornais, quando algum famoso, de qualquer área, de qualquer setor, seja do setor de futebol, da música, do teatro, da televisão, do cinema, não sei, nacional, internacional, você já viu o quanto de pessoas elas se julgam querer tocar, querer estar próximo, receber um autógrafo dessas pessoas? Pessoas que fazem de tudo a ponto de ficarem 3 noites, 5 dias numa fila para poder estar o mais próximo do palco, para que de alguma forma eles pudessem ter acesso àquela pessoa, porque para eles essa pessoa é importante. Pessoas que receberam o autógrafo de algum famoso que hoje já morreu, que às vezes acaba até tentando vender essa assinatura, esse autógrafo, por dinheiros enormes, por quantias enormes, exorbitantes. E tem quem compra esse tipo de coisa, a camiseta que alguém usou, a chuteira que alguém usou, o cartão que a pessoa tinha, enfim, são várias pessoas que julgam essas coisas como importante. E agora é hora de nós começarmos a analisar como que é importante se ter Jesus por perto. Sabe aquela famosa frase que todo mundo conhece, que a gente só aprende a dar valor quando perde? Sabe, eu fico imaginando aqui nesse momento a vida de Sansão. A Bíblia fala que ele foi nazireu de Deus, nascido com um propósito, escolhido por Deus com um propósito. E a Bíblia fala que ele foi brincando com isso. Até que um dia a Bíblia fala que descobriu-se então o seu segredo, cortaram-lhe os cabelos da sua cabeça e disseram para ele: Sansão, acorda, porque os filisteus vêm contra ti. E a Bíblia fala que Sansão então se levantou e declarou da seguinte forma: eu irei como das outras vezes e derrotarei os meus inimigos. Só que a Bíblia faz uma ressalva. Lá embaixo desse mesmo texto, o Senhor diz assim que ele já não sabia que o Senhor não era mais com ele. Tem muita gente desta forma. Tem muita gente religiosamente batendo no peito, dizendo que o Senhor Jesus está próximo, que Jesus está com ele, que Jesus anda com ele, quando na verdade essa pessoa nem percebeu que o Senhor já não está mais com ele. A Bíblia fala que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, flexível, sabe? Aquele coração predisposto a mudar a hora que for preciso. Não é aquela pessoa inflexível, não é aquela pessoa que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, e então eu vou morrer, agora só falta a pessoa completar, e eu vou para o inferno assim. Porque a Bíblia fala que o coração quebrantado é aquela pessoa que já não anda mais segundo os seus próprios pensamentos. É aquela pessoa que já não julga mais a sua vida como importante. Lembra do apóstolo Paulo: já não tenho mais a vida por preciosa. A pessoa que realmente tem o Senhor Jesus por perto é capaz de compreender, de entender da sua importância. Sabe por quê? No livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 21, conta-se o relato da história de Lázaro. Todos nós conhecemos. A Bíblia fala que o mesmo adoeceu, ficou doente, e então uma de suas irmãs mandou avisar o Senhor Jesus que Lázaro estava enfermo e que ele viesse curá-lo. Mesmo Jesus recebendo essa notícia, a Bíblia fala que ele ainda permaneceu 4 dias no mesmo lugar. Permaneceu 2 dias, se eu não me engano, no mesmo lugar. E depois, quando ele saiu daquele lugar e foi até onde estava Lázaro, aquele percurso demorou mais 4 dias, ou foi 2 e 2. E aí a Bíblia fala que quando Jesus chegou lá, Lázaro já havia morrido. E o que me chama a atenção é a expressão que suas irmãs disseram. Vamos ver? Diz assim no versículo 21: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor,
Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui começa toda a chave da nossa pregação. Aqui começa toda a chave do nosso entendimento. Você já parou para analisar quantas coisas poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos mantido Jesus por perto? Você já parou para analisar quantas coisas o Senhor já nos teria livrado se nós mantivéssemos o Senhor junto de nós? Só que às vezes a gente não vigia, só que às vezes a gente não tem cautela, só que às vezes a gente não preza isso. E aí depois que Jesus sai de perto, coisas acontecem. Sabe o que é pior? Às vezes alguns ainda têm a capacidade de atribuir a Jesus uma culpa. A pessoa está passando por uma peleja, a pessoa está passando por uma tribulação, e aí ela não sabe mais ou menos, ou às vezes não é humilde para reconhecer, não sabe o porquê de tudo aquilo, e ainda fala para Jesus assim: Deus, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Jesus, por que tudo isso está me acontecendo? Será que por algum momento a gente não deixou Jesus de lado? Será que de algum momento a gente não desprezou a palavra de Deus? Provérbios 13:13 é claro. Aquele que despreza a palavra, diz o Senhor, perecerá. Mas o que teme o mandamento, o que respeita os mandamentos, a Bíblia fala que ele será recompensado, será galardoado. Meu irmão, minha irmã, todos deixaram Jesus de lado por causa de uma bênção, por causa de um milagre, por causa de uma porta que se abriu, por causa de uma conquista. Eu me lembro agora, me perdoe, eu me lembro agora de uma pessoa que em uma de nossas igrejas chegou para mim e falou assim: pastor, vamos orar, porque eu tenho família e eu venho para a igreja sempre de moto, e às vezes eu tenho que estar fazendo baldeação, trazendo um, trazendo outro, trazendo um, trazendo outro, porque já não são mais pequeninos. Então eu quero que Deus, pastor, abra as portas e me dê condições de comprar um carro. Eu falei assim: irmão, Deus ele vai fazer. Pastor, mas se Deus sabia o desfecho dessa história, por que Deus faz? Para mostrar não para ele, mas para você qual era o desejo do seu coração. Às vezes Deus permite coisas acontecer com a gente para mostrar que o nosso coração nem sempre está no Senhor como deveria estar. E aí Deus foi lá, abriu a porta, abençoou, ele comprou um carro, mas esse carro foi a perdição dele. Porque era um homem que tinha saído da bebedeira, é um homem que tinha saído de uma vida, sabe, inapropriada. E depois que essa pessoa comprou o carro, ela se estragou para Deus. O carro pode-se dizer que se tornou um Deus para ela. Se tornou um Deus para ele. Tanto que ele já não vinha mais à igreja. E a esposa me pediu oração, porque a mulher que ele colocava no carro já não era mais a esposa, mas era outra. Tudo por causa de uma bênção. Como tem pessoas que deixam Jesus sim. Já pensou? Marta chegou para Jesus e disse assim: Senhor, se tu estivesses aqui, isso não teria acontecido. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas na nossa vida se não ignorássemos o Senhor? Quantas coisas poderiam ter sido evitadas no nosso casamento, no trabalho, na nossa vida profissional, nos nossos projetos, nos nossos sonhos? Tem pessoas que estão me assistindo e dizem assim: poxa pastor, mas eu tinha plena certeza do que Deus falou comigo naquele dia. Deus falou comigo de uma forma tão séria, Deus falou comigo de uma forma tão intensa, Deus falou comigo de uma forma tão poderosa. Por que esta palavra não se cumpriu na minha vida? Não sei. Talvez depois que a palavra foi dada de Deus, a gente deixa de lado, a gente ignora, a gente já não ora como deveria, a gente já não busca Deus como deveria, já não estamos tão presentes na casa de Deus como deveria, já não correspondemos aos chamados de Deus para a nossa vida, porque tem gente que me assiste aqui, que foi chamado para fazer, e está ignorando esse chamado. Cuidado. Você sabe aonde Jonas foi parar, lembra? Conhece a história. Meu irmão, olha o que Deus está falando. E aí no versículo 22 ele diz assim: mas também agora sei que tudo Deus tu concederá. Disse-lhe então Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E então ela replica dizendo: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus mais uma vez lhe diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que coisa extraordinária.
quem tem Jesus por perto, ele não tem nada por perdido. Sabe, pessoas que chegam para nós e falam assim: ó, aquilo ali é um caso perdido, aquilo ali não tem mais jeito, aquilo ali nem Deus mexe com aquilo. São pessoas que andam distantes de Jesus. Porque quando Marta, sendo advertida por Jesus, falando a respeito disso, a Bíblia fala que ele vai ressuscitar, como todos vão ressuscitar um dia. Jesus disse: não, eu estou aqui agora. Eu sou essa ressurreição, eu sou essa vida, e aquele que crê em mim, ainda que já esteja morto, voltará a viver. Hoje o que Deus está te dizendo é que se você mantiver Jesus por perto, os seus sonhos voltarão a se tornar reais. O que Jesus está dizendo agora é que se você mantiver o Senhor perto de você, aquilo que talvez já saiu da tua vida, ou que talvez abruptamente foi tirado, Deus vai trazer com unção dobrada, com vitória, com gosto de mel, como diz a canção. Nós temos que nos atentar para isso. Está cada vez mais próximo, está cada vez mais perto. E o pior que não, o melhor que não era só esse pensamento de Marta, não. Maria também tinha o mesmo pensamento, porque aí Jesus, versículo 26 diz: e todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Marta, mais do que depressa, foi lá e falou: Maria, o Senhor está aqui, o Senhor chegou. Será que as pessoas se alegram com Jesus entrando em suas vidas? Será que as pessoas se alegram, elas festejam com Jesus estando? Porque tem pessoas, irmãos, que Deus não é suficiente. Tem muitos cristãos que frequentam a igreja, que se dizem servos de Deus, que aceitaram a Cristo, que são batizados com o Espírito Santo, foram regenerados por Ele, desceu as águas, se tornou novas criaturas, e hoje são pessoas que não se contentam mais só com Deus. Como é que o senhor pode falar uma coisa dessa? Como é que o senhor pode ter a certeza disso? Simples. Quando você chega para uma pessoa que está meio desanimada, e antes de toda essa recessão, desses decretos, e você chega para a pessoa e fala assim: fulano, não vi mais você na igreja, o que aconteceu? Já faz uns pares de reunião que eu não vejo você lá. Aí a pessoa olha para você e fala: para quê? Para quê? Eu vou na igreja, oro, faço os propósitos que o pastor fez, sabe, já fiz várias campanhas que os pastores já fizeram, minha vida não muda, as coisas continuam da mesma forma. Aí nessa hora, nas próprias palavras da pessoa, ela se entrega. Eu me lembro de um senhor que me procurou e disse assim: pastor, minha esposa quer sair de casa, quer colocar um ponto final no nosso relacionamento, e em partes eu não há culpa, porque eu fiz besteira, mas em partes eu não quero perder meu casamento. Pastor, eu estou disposto a tudo, eu quero que Deus mude. Começamos um propósito aqui na igreja, e essa pessoa começou a vir nas reuniões, começou a orar pelo casamento, começou a orar pela família, começou a orar pela casa. A esposa chegou até a vir nas reuniões também, e ora daqui, ora dali, ora daqui, ora dali. Só que a esposa estava ferida demais, e ela realmente chegou a um ponto que pegou o que era dela e saiu de casa. Passados uns dias, essa pessoa até veio uma reunião ou outra, e depois simplesmente se desligou completamente. E aí você não tem mais acesso, você não consegue encontrar mais essa pessoa. E depois que um dia perguntamos, e você: pastor, eu orei tanto para Deus restaurar o meu casamento e Deus nunca restaurou. Ele disse assim: por causa de você. Como, pastor? Por causa de mim. Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Você não veio buscar a Deus porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você veio só porque você precisava de um socorro. Você veio só porque você precisava de um milagre momentâneo. Você veio porque você precisava de uma bênção naquela hora. E a prova maior é que Deus, permitindo que a sua esposa saísse da sua casa, a sua primeira atitude não foi buscar a Deus mais intensamente, mas foi trocá-los pelas baladas, foi trocar pelas festas, foi trocar pela vida secular, e deixar as coisas de Deus para segundo plano, e deixar as coisas de Deus para outra parte. Meu irmão, quantas coisas poderiam ter sido evitadas se mantivéssemos o Senhor Jesus por perto? Quantas coisas não nos teria acontecido, quantas coisas não nos teria sucedido se nós estivéssemos com o Senhor Jesus do nosso lado?
E aí diz a palavra, continua dizendo, e ouvi, versículo 27, e diz, versículo 29, e ela ouvindo isto, levantando e foi ter com ele, versículo 30, ainda Jesus não tinha nem chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Depois os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra e seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você percebeu que era o mesmo pensamento de Marta, era o mesmo pensamento de Maria? Ambas pensavam da mesma forma. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E isso é fato. Se nós não tivéssemos vacilado com Deus, teriam perdido o emprego. Se muitos não tivessem vacilado com Deus, não teriam perdido seus relacionamentos. Se muitos não tivessem vacilado com Deus, não teriam. Porque quando uma pessoa está perto de Deus, quando uma pessoa está perto de Jesus, até a perda se torna ganho. Quando eu fui pastor na cidade de Sinop, uma irmã, talvez até um dia ela me assista, ela chegou para mim e disse assim, pastor, eu trabalho em uma loja, e a minha dona, a minha patroa, chegou para mim e fez uma proposta, porque eu era gerente da loja. Como ela não estava indo tão bem, como as coisas não estavam indo tão perfeitamente, ela então decidiu me fazer uma proposta onde eu me tornaria a dona daquela loja. E eu aceitei, pastor. Eu aceitei e disse assim, não, eu quero. Eu vou porque Deus é comigo, Deus está ao meu lado. Então, como diz o ditado popular, vou arrebentar. Vou virar uma bênção, porque Deus é comigo. Além de tudo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, não falto reunião, busco a Deus, sirvo a Deus, então eu vou arrebentar. E ela então assumiu aquele compromisso. Começou a se tornar a dona da loja e passar 4 meses no ano. E aí, perdão, eu me lembro que depois ela voltou para mim e disse, pastor, ora, porque as coisas não estão indo bem como eu esperava. Nós não estamos vendendo, nós não estamos crescendo, nós não estamos prosperando, e eu preciso, porque agora eu já não sou a dona, então eu preciso que Deus me ouça. E confesso que nós oramos por uns dias. Depois essa irmã não falou. O dia que eu falei com ela, ela disse assim, pastor, eu entreguei a loja, não deu para continuar. Aí eu falei para ela, falei assim, irmã, mas por que isso? Ela falou, não, pastor, pode ficar tranquilo, tudo tem um tempo de Deus. Pode até ser que Deus quer que eu seja a cabeça de uma loja, mas talvez não é o momento atual, não é o momento agora. Eu falei assim, não, irmã, mas está amarrado. Ele disse, não, pastor, pode ficar tranquilo, porque uma coisa eu vou dizer para o senhor, hoje eu voltei a ser gerente da mesma loja que eu já fui dona. Meu salário é melhor do que quando eu era dona, só para você ter ideia. Então, quando você mantém Jesus por perto, quando você mantém Jesus junto de você, quando você não abre mão dele, quando você não o abandona, até aparentemente uma perca se torna ganho. Porque qualquer um pode olhar para aquela mulher e falar assim, poxa, você é uma derrotada, você é uma fracassada, você perdeu a sua chance. Ela disse, minha filha, Deus transformou o mal em bem. Eu estou melhor agora como gerente, porque o meu salário rende muito mais do que quando eu era dona. Que era levado embora todo o meu salário, toda a minha ajuda, não sobrava nada para mim. Meu irmão, minha irmã, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de se tornar uma pessoa que Jesus não é suficiente na sua vida. Tem pessoas que parece que precisa sempre de algo a mais. Tem gente que parece que está sempre criando um caso. Sabe aquelas pessoas cri-cri? Eu não sei se essa expressão você conhece, que está sempre criando um caso. Aquela pessoa está sempre criando um movimento dentro de casa. E aí depois que a bomba explode, depois que o circo pega fogo, a pessoa ela se vitimiza dizendo, mas o que eu fiz? O que foi? Mas eu estava só brincando, se você não sabe brincar, tudo bem. Sabe aquela pessoa que caça o quê com todo mundo? Tem gente que com Jesus é assim. Se está prosperando, reclama. Se não está prosperando, reclama.
Se é curado, reclama. Se não é curado, reclama. Se Deus abre a porta, reclama. Se Deus não abre a porta, reclama. A pessoa ela não se contenta só com Jesus, ela sempre está à procura de algo a mais. Por isso que hoje nós encontramos centenas de crentes que podemos chamá-los de desigrejados. Como assim, pastor? Pessoas que já não vê mais uma razão para se estar na igreja. Pessoas que já não vê mais uma razão. Para quê? Não vê razão em cultuar, não vê razão em orar. Para que ficar orando tanto? Deus conhece o coração da gente. Você está se tornando fanático. Engraçado que a gente ouve sempre a pessoa falar que se você orar demais é fanático. Mas será? Será que é? Porque se for, eu quero ser o primeiro dos fanáticos. Eu quero encabeçar todos os fanáticos. Porque pelo menos eu tenho a certeza, o meu lugar com Jesus está garantido. O meu lugar nos céus está garantido. E aquele que leva a vida com Deus, amém, Maria. Lembre-se que tanto Marta como Maria, ambas disseram: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morto. Essa era a palavra que o Senhor Deus havia me dado para o seu coração. Guarde ela. Mesmo depois dessa live, mesmo depois que nós terminarmos essa live, reflita a sua vida com Deus, reflita a tua comunhão com Jesus e diga: Deus, só o Senhor é suficiente. Porque como Marta disse: Pai, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar no dia da ressurreição, mas tu estás aqui e sei que tudo que pedirdes ao Senhor Deus, Ele te concederá. Não tenha por perdido nada se você mantém Jesus por perto. Não tenha por perdido nada por perdido, se você mantém Jesus ao seu lado. Porque Deus ele dá uma virada na sua vida e faz de você uma bênção tremenda. Amém? Glória a Deus.